todas e todos. Na semana passada, houve aquele problema, né? Houve um problema, na verdade, com o meu aplicativo do Google Classroom. Ele não estava funcionando, ele parou de funcionar, ele continua não funcionando, né? Na verdade, foi até bom, porque aí eu tive que correr atrás mesmo de conseguir recuperar minha senha, e agora eu estou conseguindo gravar a aula aqui pelo computador, e a gente pode gravar, e depois vocês podem ver ela de novo, ou então quem não conseguiu participar pode assistir. Para a gente começar hoje, vocês se lembram que a gente conversou na última aula? Aquela que foi antes, né? Nossa última aula foi antes do feriadão, não, teve uma depois, né? Agora Foi antes. Foi antes, porque na terça-feira eu tive esse problema com o aplicativo. Vocês se lembram, gente, do que a gente conversou, do que a gente fez nessa terça-feira? Professor? Oi. Tira uma dúvida, o que se estuda em sociologia? O que se estuda em sociologia? Fabiana está falando. E aí, quem pode responder para a Fabiana? Ninguém? Cara, eu fiquei 1 hora na primeira aula, 2... Não, a gente estuda sobre o racismo, sobre o feminismo, sobre essas diversas coisas que tem na sociedade. Não é isso? Isso, questões sociais. Se lembra qual foi o que a gente trabalhou na primeira aula? Obrigado pela pergunta, Fabiana, que dá para a gente conseguir retomar. Olha que legal, já estamos com 18 pessoas na sala. O que a gente trabalhou no primeiro dia, na primeira aula? A gente falou sobre o caso da Eloá, não foi isso? Foi na segunda. No caso da Eloá, foi na segunda. Na primeira aula, a gente falou sobre um caso também, e eu falei sobre um filme. Eu falei falar sobre Kevin, não é isso? Isso, exatamente. Alguma coisa sobre Kevin, que era sobre bullying. Isso. Sobre o massacre lá que teve e tal. Isso, o massacre que teve em Columbine. Falei do massacre que teve em Realengo. E falei sobre Suzano e sobre a tentativa que ia ter lá no Paulo de Fronteira. Isso, do caso do menino que estudava no Júlia e que chegou a ser preso quando ele quis, na verdade, se vingar de dos garotos que estudaram com ele no Paulo de Fronten, que sacaneavam ele, colocando medo neles, falando que, já que chamavam ele de esquisitão, de maluco, de sei lá o quê, ele foi se fazer desse personagem e fez uma coisa completamente indevida, né, que não há justificativa, mas, enfim, a gente conversou, ele foi preso e depois foi inocentado, ele não planejava atentado nenhum. Então, fala. Basicamente estudar assuntos polêmicos, né? Estudar o quê? Então, basicamente estuda assuntos polêmicos, né? Não, então, olha só, vamos chegar. Qual é a relação que existe que eu apontei, entre esse filme e a nossa disciplina, a sociologia? Eu falei, há uma relação. Eu comecei falando sobre por que estudar sociologia a partir desse filme, que precisamos falar sobre Kevin. Qual foi o filme? Precisamos falar sobre Kevin. O filme. Pode falar, Eduardo. Pode falar, Eduardo. Não ia falar nada não, professor. Não? Quem pode ajudar a responder, gente? Se lembra? Eu falei assim, eu contei um pouco, falei do filme, aí eu perguntei assim, gente, aí eu fiz uma relação. O que tem a ver com a sociologia isso? São assuntos que a gente precisa tratar e conversar mais sobre, para a gente ficar, tipo assim... O comportamento da sociedade, tipo, o comportamento de cada um. Sim, mas vocês se lembram que eu falei? Quem perguntava sobre o Kevin? Quem fazia essa frase? Precisamos falar sobre Kevin no filme? Os pais dele. Os pais? Sim. Não são os pais. Quem era? Que não está no plural. Quem era que falava toda hora? A mãe. Precisamos falar sobre Kevin. Exatamente. A mãe, o tempo inteiro ela colocava, nós precisamos falar sobre Kevin, precisamos falar sobre Kevin,
E qual é uma das questões que esse filme, que esse título do filme colocam pra gente? Que precisamos falar sobre o comportamento de Kevin. De Kevin e de quem mais? De todos nós. Ah, tá. Exatamente. Nós precisamos falar. O que tem isso a ver com a sociologia? Nós precisamos debater sobre todas as coisas que existem no mundo. Precisamos debater sobre tudo. Falar sobre todas as coisas. Conversar. Não ter tabu sobre nenhum assunto. E qual a relação com a sociologia? Porque isso é o que a sociologia faz. A sociologia é uma ciência, já falar um pouco sobre isso hoje, ela é uma ciência que busca analisar a sociedade, estudar e compreender as coisas que existem na sociedade, quer dizer, entre nós, né, o que é a sociedade? Somos nós, todos. Né? Todos nós vivemos um ligado ao outro de alguma forma, né? Para uma sociedade funcionar. Tem o ônibus, tem o metrô, tem a pessoa que tem a escola, tem a internet, tem a rede de telefone, tem o agricultor, tem o que planta a comida, o atravessador que faz a comida chegar no mercado. Tudo isso está interligado, né? Tudo isso está interligado e forma um corpo social, a sociedade. E por que essa sociedade é assim? Como ela é assim? Porque na nossa sociedade, o suicídio é um dos principais motivos das mortes entre jovens. Por que 77% dos jovens que são mortos são negros? Por que a gente vê tão comum entre adolescentes a prática do bullying, do desrespeito? Por que a gente vê tantos jovens sofrendo de depressão? Por que a gente vê tanta alegria e também em espaços escolares? Como que nós lidamos com os nossos pais? Por que a gente tem na sociedade tanto desemprego hoje em dia? Taxas tão altas, milhões e milhões de pessoas desempregadas, com certeza pode afetar a vida de muitas pessoas que estão aqui. E muitos que não estão aqui porque estão convivendo com o desemprego dentro de casa. Por que a gente tem políticas públicas dessa forma, onde a gente vê que a educação e a saúde não são tão valorizadas no Brasil? Isso tudo são o quê? São perguntas sobre o nosso mundo. E, geralmente, quem faz essas perguntas na escola? As disciplinas que são chamadas de humanas. Não só elas, mas as disciplinas de humanas, elas têm como tarefa perguntar isso. E têm como tarefa trazer respostas para a gente. E a gente busca responder, não como a gente vê às vezes, a gente vê na rua, ou em casa, na família. Não sempre, mas a gente ouve isso. São respostas muito senso comum. É que eu comecei a falar. E eu dei um exemplo do senso comum a partir de um caso que já citaram aqui, sobre um documentário que eu passei para vocês, de 24 minutos, que foi que a gente viu na última aula, né? Qual era esse documentário? Sobre o caso da menina... Eloá. Qual que eu falei? A gente tem duas formas de ver esse caso. Uma é que a sociologia vê, e uma que o senso comum vê. Também tem outras ciências, também tem a religião. Mas como é que o senso comum geralmente aborda casos como esse, de violência doméstica? Ninguém se lembra? Professor, eu tô perdida, porque eu não tava vendo nas outras aulas, que o meu e-mail tava bloqueado. Essa é a primeira aula que eu vi. Eu tô perdidinha. Tem problema não, tu vai se achando. Se a gente vai conversando, a gente vai se achando. Eu passei na segunda aula. Na primeira aula eu falei sobre esse filme, precisamos falar sobre Kevin. Conta a história desse menino, o Kevin, que ele tem um pouco assim, como fosse, é uma recriação artística, uma ficção, né, uma história. Ele seria um menino... Ele lembra o caso de Columbine, onde 2 garotos entraram nos Estados Unidos, numa escola nos Estados Unidos, e mataram um monte de estudante e uma professora, acho, agora perdi o dado correto. E esse filme trabalha esse assunto, recriando o Kevin. Kevin seria um garoto que, desde que ele nasce, ele chama atenção o comportamento dele. A mãe sempre coloca no filme, várias vezes ela fala, precisamos falar sobre o Kevin para o pai. O pai meio, isso aqui, o filhão, sei lá o que, tudo bem. E
depois de muito tempo, ele comete crimes, né? Ele entra na escola e mata uma série de alunos. E no final tem uma pergunta, só quem assistiu o filme vai poder ver, que será que o Kevin realmente ele era um psicopata ou não? O filme traz essa dúvida. Só você assistindo, você vai tirar sua interpretação, sua conclusão. E eu falei, eu usei esse filme para a gente refletir sobre o papel da sociologia. E por que estudar sociologia? Porque a gente vive num mundo hoje em dia que a gente não pode falar nada. Até mesmo a gente falar religião, futebol e política não se discute. Não, se discute sim. Falar, não é papel da escola discutir sexualidade, família, gênero, ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Não, é papel da escola de debater isso sim. Porque as crianças precisam ter acesso às discussões desde que elas são bem pequenas, né? E a escola é importante. A gente está aí vendo esse caso do menino Henri, a gente vai até falar hoje sobre isso, que coloca para a gente muitas questões na sociologia. E aí eu falei, a sociologia, então, ela é importante porque ela vai debater tudo. Debater, como o sociólogo Pierre Bourdieu, francês, falou, ela é um esporte de batalha. Uau, a sociologia, então, está com facas, está com armas, armaduras para brigar com as pessoas? Não. Ela é um esporte de batalha contra os preconceitos, contra as análises vazias, contra só as opiniões. Ela quer falar sobre os assuntos de uma forma científica. O que quer dizer isso, Pedro? Quer dizer que ela vai falar sobre o assunto, esse caso, por exemplo, sobre o bullying, sobre a violência doméstica, buscando pesquisas, fontes. Ela vai analisar o caso. Então, assim, ela vai na delegacia, vai fazer uma pesquisa sobre todas as mulheres que fizeram denúncias de violência doméstica. Vai pesquisar pelos atendimentos feitos por telefone, no 180, todas as mulheres que ligaram para o 180 e relataram casos de violência. O que elas relataram? Como foi feita a denúncia? Por que essa denúncia aconteceu? Por que essas mulheres que sofreram a violência, elas continuaram no relacionamento? Se elas continuaram no relacionamento, por quê? Vão pesquisar todos esses motivos, fazer entrevistas. Isso é fazer o quê? Pesquisa científica. Depois que eu consegui fazer uma pesquisa com um grande número dessas mulheres, né, quando a maior parte dessas mulheres foram entrevistadas, tiveram contato comigo, que eu sou pesquisador, eu chego a uma conclusão. Que essas mulheres, a maioria esmagadora, apontou que continuam no relacionamento por este fator. Isso é pesquisa científica. O que o senso comum geralmente fala? Que a gente conversou na semana passada. Desculpa, né? Na última aula. Quando a gente debateu o caso da Eloá. O senso comum fala assim, aquela mulher, ela apanha, mas ela continua na relação, porque ela gosta de apanhar, porque é safada, porque não quer nada. Não é o que a gente conversou na última aula? Sim. Sim. Sobre isso, pra caramba. A gente debateu, foi muito legal, vocês colocaram a opinião de vocês, a gente foi ouvindo, e mostrou como vocês fazem parte de uma geração que está totalmente ligada a esse debate, né? Graças a Deus. Porque vocês são jovens, tanto as meninas quanto os meninos, e já tem um pensamento muito diferente de gerações anteriores, que naturalizavam a violência, naturalizavam o relacionamento abusivo, naturalizavam o discurso que colocava a mulher numa posição submissa na relação, e assim se vai. Então as coisas vão mudando. E aí eu falei que a principal causa da permanência dessas mulheres que denunciaram, porque tem uma pesquisa que aponta que 70% das mulheres que denunciaram, elas já sofreram violência anteriormente, pelo menos 2 vezes antes. Então, quer dizer, elas sofreram violência antes e continuaram em contato com o agressor. Ou no relacionamento, enfim. Uma parte no relacionamento, outras, o cara seguindo ela ainda. E aí as pessoas falam, então por que ela continuou safada? A gente mostrou que, na verdade, muitas mulheres continuaram por medo de morrer, por não acreditar que a denúncia vai ser levada para frente, por medo de você denunciar e ser perseguida, por medo de perder os filhos, por estar numa situação de dependência emocional, financeira, né, etc, etc. Bom, a gente conversou tudo isso na última aula, estou só avançando para lembrar a Fabiana e as outras pessoas que não estavam nessas aulas. Ah, tá. Valeu. Pô, obrigado mesmo, hein? Aí, então, estamos voltando, vamos lá. E aí, o que acontece? Então, assim, eu peguei um exemplo. Peguei o exemplo da violência contra a mulher, que é o mês de março, a gente lembra, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher,
para a gente pensar como é que a sociologia analisaria esse caso, por exemplo, da Eloá, né? Como ela foi assassinada por uma crise amorosa. Até o filme tem esse nome, né? Quem matou Eloá? Você lembra que a gente falou? Por que ele tem esse título, o filme? Taram, taram, taram. Pelas coisas que aconteceu com ela durante o relacionamento. Sim, e porque ele Ela é uma criança? E Ou por ela é não uma pessoa de adulta? 15 anos. e pelo namorado não ter aceito o fim do... Sim, mas ela traz. Então, a Eloá é uma menina Namorado? de 15 anos que foi sequestrada pelo ex-namorado, porque ela não queria voltar com ele. Aí ele sequestrou ela e a amiga, e depois de uma história que foi transmitida ao vivo pela televisão, onde todo mundo que assistia a televisão viu o que estava acontecendo, não tinha internet ainda, e ela acaba assassinada por ele. Uma operação de desastinação. Eu vi isso. Então, esse caso, aí o filme tem uma pergunta, quem matou Eloá? Parece meio óbvio, porque quem matou a gente sabe que foi o ex-namorado, o Lindenberg. Mas se é tão óbvio que foi o Lindenberg que matou, por que ela coloca o nome Quem Matou Eloá? Acho que é porque a questão principal é essa, que justamente foi o namorado que matou. E aí gera todo um assunto em cima disso, do porquê que ela não queria voltar, porque ela já estava sofrendo, e os motivos dele ter matado ela e tudo mais. E a pressão externa também. Isso. Mas o gira em torno deles dois, do assunto principal, que é eles dois. Professor, eu não entendi. Porque se foi isso tudo, se foi o porquê ele matou ela, a pergunta não teria que ser por que ele matou Eloá, não quem matou Eloá? Exatamente. O que a Ana Beatriz e a Maria Fernanda colocaram está correto, no sentido, ele passa por fatores externos, pressões externas, motivações para esse assassinato, a relação entre os dois, a violência cometida por ele contra ela, mas a pergunta, quem matou Eloá, é porque a narrativa da televisão, da mídia, desse caso, se lembra dos programas de televisão que aparecia? Aquele médico lá falando, esse o Lindenberg é um bom garoto, um menino sem antecedentes criminais, ele está fazendo isso porque ele está numa crise amorosa, espera que tudo termine em pizza, que eles voltem e fiquem juntos para sempre. Você lembra dessas passagens no documentário? Sim. Então, Sim. Isso tudo faz você que estava assistindo, quem estava assistindo, como eu, por exemplo, na época do meu último ano na escola, estava assistindo esse caso, a pensar, a entender que, na verdade, a Eloá foi ocupada pela sua própria morte, porque se ela tivesse voltado para ele, que era um cara que é apaixonado por ela, louco por ela, um bom garoto, trabalhador, etc., nada disso teria acontecido. O que o documentário mostra? Como a narrativa, né, como é que a televisão vai falando sobre o caso, ela é cruel e violenta, porque ela faz você achar, faz você culpar a vítima. Como culpada. Isso. Coloca ela como se fosse a culpada por não ter aceitado viver um relacionamento abusivo, um relacionamento onde ela não teria direito de ir e vir e de se expressar também. Então, por ela ter escolhido não viver isso, ela sofreu a morte. Perfeito. Perfeito. Assim como a sociedade, muitas vezes, culpa a mulher que foi estuprada na rua pela roupa que ela estava usando, pelo horário que ela estava na rua de noite. Por exemplo, a gente teve caso no ano retrasado, o ano antes da pandemia, uma aluna do Júlia, do noturno, que foi abusada no trem, ou saindo do trem, enfim. E a própria família e parte das pessoas na escola nem tornou um caso tão público, porque achavam que ela estava errada, porque ela sabe que estuda de noite e estava com aquela roupa. Então, assim, gente, ela pode estar andando, tipo, de short com a bunda de fora. Alguém tem o direito de ir lá e agredir ela? Professor, ela poderia estar andando pelada, da forma que Pelada. ninguém tem o direito de tocar no corpo de ninguém sem a permissão de ninguém. Ninguém tem o direito de assediar ou abusar
alguém simplesmente pela sua roupa. E, além de tudo, o pior de tudo é que a sociedade sempre impõe que a culpa é da mulher, que a culpa é da roupa que ela está vestindo, e não da atitude do homem, e de uma forma, seja lá, tocando ou não, agredindo uma mulher. Porque a partir do momento que ele olha com um olhar maldoso para uma criança, para uma mulher, ou quem quer que seja, que não deu permissão para ele tocar no corpo dela, isso para mim já é agressão, isso para mim já é totalmente errado. Isso aí, show de bola. Exatamente, concordo, Maria Fernanda. Então, assim, a gente abordou esse caso. Aí eu trouxe, voltando para a sociologia, estamos tudo caminhando para aproveitar que a Fabiana não participou das últimas aulas e trouxe as perguntas para a gente revisar, né, o que a gente falou. Aí eu fiz uma relação desse caso com a prova do Enem. Aí a redação do Enem, falei que a redação ela tem a pontuação mais alta, que ela é muito importante para você passar numa faculdade, passar no Enem, tem que fazer uma boa redação, que uma boa redação não se faz apenas dominando a língua portuguesa, que a gente precisa ter os macetes de como construir um texto, né, para não demorar muito, que é muito rápido a prova, você não pode, são muitas questões em pouco tempo, então a gente tem que, não pode ficar pensando, como que eu começo esse texto, será que eu começo com essa palavra? Não pode ser assim, é tipo máquina, né, apareceu, leu a proposta de redação e você já vai escrevendo. Mas se você for perfeito na língua portuguesa e nos macetes, que um cursinho, por exemplo, faz, você garante que você tire uma boa nota? Não. Não, porque você não vai ter argumentos para aquele assunto. Você precisa abordar a base, a estrutura. Nós precisamos falar sobre Kevin, né? Nós precisamos falar sobre os assuntos para a gente poder formar a nossa opinião. Uma opinião diferente, uma opinião que não seja baseada no senso comum, como eu coloquei, baseada só na opinião e acabou. Eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Então, assim, eu trouxe a redação de 2016, que era a persistência da violência contra a mulher. E falei que a gente teve muita nota 0 nessa redação. Porque as pessoas falavam, os homens têm que respeitar uma mulher, não se bate numa mulher nem com uma flor, isso aqui, aquelas coisas, que nem a redação que teve, acho que no ano seguinte, ou 2 anos depois, sobre a intolerância religiosa. Temos que respeitar todas as religiões, e assim segue. Sendo que, na verdade, o que estava se pensando ali? Eles queriam que você falasse por que a violência contra a mulher continua nos dias de hoje. Quer dizer, ela existia antes, existiu durante muito tempo e ela continua. Né? E aí ele quer saber por que ela continua. Ele queria que a causa da violência contra a mulher e a causa da permanência dessa violência. E aí as pessoas não sabiam responder. E a gente na escola, na sociologia, a gente debate essas coisas. Por que qual é a base da violência contra a mulher, que eu falei para vocês na última aula? A falta de respeito do homem dentro de um relacionamento também. Não. Respeitar sua esposa. A falta de respeito deriva de uma estrutura social que faz com que coloca como se fosse o direito do homem cometer aquela violência. Qual o nome dessa estrutura social? Machismo? Não. A Letícia botou machismo também, não. O machismo é uma dos modos dessa estrutura. A desigualdade. Desigualdade de gênero. Patriarcado. Isso! Patriarcado. Tinha escrito aqui também na mensagem, que eu sou demorado. O patriarcado, gente. Opa! Olha como é que a gente fala. Qual é o tema principal hoje? Aquele que está sendo abordado toda hora no jornal, cada vez uma notícia nova. Eu mesmo, como pai de criança pequena, eu fico olhando e eu não consigo. Sim, caso do Henry. O caso do Henry. O caso do Henry, ou Henry, não sei. Esse caso tem muita relação com o patriarcado e com a violência contra a mulher. E eu falei sobre isso na última aula, antes da gente estar debatendo dessa forma esse caso desse menino. Qual é a relação que há do caso do Henry com o caso da Eloá?
Essa aí não é fácil, não, hein? É o fato da mãe do Henry estar presa ao Jairinho, né? O nome dele. É o fato dela estar presa a ele porque ele meio que sustenta ela, ou dá dinheiro, ou oferece alguma coisa por ele ter um poder maior, por ele ser vereador e não sei o quê. Tem esse aspecto. Aí A dependência dela nele, Mas entendeu? vamos lá, uma pessoa de cada vez. É Fabiana a e depois... dependência. Eu acho que é muita dependência, entendeu? Tipo, pelo fato dela ser uma mãe solteira, entendeu? Aí ela depende muito dele, entendeu? Sim, tem Pelo esse caso, fato. ela quis... Ué, mas ela não trabalha como professora? Isso é complicado. Na verdade, Sim. ela não era. Não, a verdade. Eduarda falou uma coisa importante. Esse debate é muito complicado porque ela não é igual a maior parte das mulheres que a gente vê nesses casos levantados, né? Ela não era uma pessoa que não tinha renda. Ela chegou a ser, inclusive, diretora de escola, que aumenta o seu salário. Ela ganhava R$ 4.000 mensais, né, como diretora de escola. Com R$ 4.000 você não consegue sustentar um filho só? Só que Consegue. eu acho que, tipo assim, a sociedade hoje em dia, ela tem muito aquela coisa de sempre querer mais, entendeu? Sempre quer Exatamente. mais Eu e acho mais. que Nunca tá satisfeita com o que tem, entendeu? Eu acho que é um Tá. dos fatos também dela ter se Não, casado com você está ele. correta, Eduarda. Você colocou uma coisa. professor, Ela pensou, eu sozinho não vou conseguir dar o que é de bom. O que é de bom? É uma escola particular, uma escola sei lá o quê, lá. A aula também, ela tinha babá, tinha lá, e assim segue. Mas, na verdade, o que o menino precisava era de atenção da mãe, né? Ela precisava de acolhimento. Eu acho que ela não atenção, pensou não no deu filho. Fabiana e depois a Letícia, que pediu para levantar a mão. Vai lá, Fabiana. Em nenhum momento ela pensou no filho, porque com R$ 4.000 dá muito para manter uma casa e criar uma criança. Ela pensou apenas no bem-estar dela, porque dias depois do assassinato, ela foi pro salão fazer unha e cabelo. Ela tá pensando apenas nela. E com R$ 4.000, claro que não dá para sustentar uma casa, criar um filho e manter o padrão de vida que ela queria manter. Ela só queria andar de carro de aplicativo, fazer unha, cabelo. Ela pensou nela e no bem-estar dela. Não pensou em nenhum momento no filho. E aí? Colocou. A Letícia, que levantou a mão. Tipo, eu concordo. Mas se ela só pensasse 100% nela, ela, tipo, deixava o filho com o marido e vivia a vida dela com o homem. Eu achei erradíssimo, tipo, ela não largar a vida de conforto que o marido proporcionava a ela, mesmo ele batendo e espancando no filho dela, só para manter essa vida de conforto, de luxos, porque condição ela tinha. Sim. Letícia falou. Maria, que levantaram a mão aí, gente. Agora eu me perdi. então, professor, eu acho que Fala. a questão era ela ficar presa à dependência aquisitiva do esposo e, além disso, um pouco de egoísmo da parte dela também e do que comentaram aí sobre o querer mais. Pelo fato dela ganhar R$ 4.000, tem famílias que se sustentam com muito menos que isso. Às vezes até com mais filhos do que ela, porque ela só tinha o Henry. Então, para manter um padrão de vida que ela tanto almejava, ela preferiu entregar o filho dela para um bandido, sei lá, psicopata, eu não consigo nem descrever o que ele é, que simplesmente deixar para trás, sabe, um pouco desse ego dela para simplesmente deixar o seu filho na mão de um cara assim, por dependência aquisitiva. Sim. Quem levantou mais? Muito boa, muito bom, gente, a participação de vocês. Sou eu. Fala, Gabriele. Calma Olha, aí, deixa eu falar que nem eu falou primeiro ainda. Vai lá, Gabriele. olha, eu penso de um jeito totalmente diferente, mas eu concordo do jeito das meninas pensar também. Foi porque, tipo, ele fez isso tudo, mas eu acho que era porque ela mantinha o vínculo com o ex dela, que era o pai da criança, entende? Então, por isso, ele sentia um pouco de ciúme, ele não gostava, porque ela tinha que ter o contato com ele de qualquer forma por conta da criança. Entendeu? Então, tipo, sei lá, eu penso de um jeito totalmente diferente, mas cada um tem seu jeito de pensar, né? Então, não sei. Mas eu acho que era porque ele tinha ciúme entre os dois ainda, entendeu? Ciúme também, presente. Eduarda. Tipo assim, é muito o fato de você saber com quem você tá se relacionando, né? Porque depois que isso surgiu,
outras mulheres que tiveram relacionamento com ele falaram que ele, tipo, já agrediu, já espancou os filhos dela, entendeu? E mesmo sabendo disso tudo, ela se submeteu a ficar do lado dele, com o filho dela correndo risco de vida. E se ela não quisesse ficar com a criança, ela poderia muito bem ter pegado a criança e dado pro pai, entendeu? A Eduarda botou, alguém tinha colocado aqui também, alguém escreveu no chat. E o pai? Também é a pergunta, né? O pai... Professor, A mãe não protegeu, mas também o pai não garantiu a proteção da criança. em relação Porque o menino... Mas aí a guarda não estava com a mãe? Tá, mas por que a guarda... Exato. E além disso, eu acho que, assim, professor, ela não pegava a criança pro pai também em questão da pensão alimentícia da criança. Porque, querendo ou não, a criança recebia uma pensão alimentícia, vamos dizer assim, num valor bom, pelo simplesmente a profissão do pai, ele sendo engenheiro e tal. Ele, além de pagar a escola da criança, ele dava uma pensão alimentícia muito boa para a criança. Então, eu acho que também a questão é essa, da pensão alimentícia. Até a Ana colocou, verdade, a gente não sabe muito bem os detalhes dessa relação, né? Tá muito, porque uma matéria que eu li é que o pai chegou a ficar 3 semanas embarcado e foi um dos motivos do término da relação deles. E agora, uma coisa fato, era uma mulher totalmente deslumbrada com dinheiro, com as facilidades que aquela vida junto desse assassino, esse Jairinho, propiciava, né? Você ter uma babá, você ter uma empregada, você não precisa fazer nada em casa, né? Eu, por exemplo, eu termino a aula meio-dia, eu tenho que terminar minha aula, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que esquentar minha comida, depois eu tenho que... Não dá tempo de lavar a louça fica ali, eu tenho que depois de ligar a aula para vocês, quando terminar eu tenho que pegar, as minhas filhas já estão chegando, porque você tem que ficar pedindo para a mãe, para a tia, para pegar, cada um pegar uma criança. Essa vida como professor, ela não quis. As dificuldades de uma vida de uma pessoa que ganha menos, e no caso assim, e sendo com um filho, você tem muitas facilidades, né? Mas no caso assim, com 4, você não tem. Agora, eu não troco isso por nada que se assemelhe àquela futilidade, àquele mundo que ela vivia, né? Agora, isso aí é um debate que a gente vai ter outro sobre as seduções do próprio capitalismo, da sociedade, do dinheiro, do poder, né? Só rapidinho, só uma coisinha. Aí, eu só vou cortar, eu sei que acho que foi a Maria Fernanda que levantou a mão, só para a gente chegar na pergunta que eu fiz, aí vocês continuam. Que eu perguntei, o que tinha a ver? Tudo que vocês falaram foi importante. Mas tem uma coisa que tem a ver nos 2 casos, que eu falei na última aula que vocês não tocaram, que é o seguinte: o patriarcado, ele age sobre as mulheres, mas também sobre os filhos. No patriarcado, o patriarcado é uma estrutura social, um modelo. Vou passar para o Eduardo e para a Maria Fernanda. Deixa eu terminar de falar isso, eu passo para vocês. Ele cria um modelo de família. O patriarcado, ele cria um modelo de sociedade. E o Brasil, ele foi fundado, um dos traços fundadores do Brasil, segundo um dos antropólogos, sociólogos mais importantes, se chama, né, Gilberto Freire, ele coloca que a família patriarcal ela é fundadora do Brasil. Na família patriarcal, e esse modelo de patriarcado que vem de muito tempo, por exemplo, no Império Romano, a gente tinha esse modelo de família patriarcal garantida no direito romano. O pater, né, a figura do pai da família, esse pater familias, ele não só tinha um direito sobre a vida e o corpo da esposa, como dos filhos também. E ele tinha um direito sobre os filhos. Os filhos não tinham direito a nada. Não tinham direito a dar sua opinião, não tinham direito a escolher com quem ia se casar, se ia se casar ou não, se a mulher ia querer ter filhos ou não, qual emprego ia ter. Ele já tinha decidido, ele que mandava. Ah, mas a mãe fazia, quem batia no filho era a mãe. Com o direito dado pelo patriarca da família, da mãe de bater, inclusive para ele virar macho, que é assim que se educa. Então, o que acontece? Qual é a relação que tem os dois? Assim como em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, na educação dos filhos também ninguém tem que se meter, né? Assim que a gente fala, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, a mãe falando: é melhor, eu bato em casa para você não apanhar lá fora. Eu faço isso aqui para você chegar lá fora e não apanhar, para você não tomar uma surra depois, para você não ir para o mau caminho.
como se a pancada, a violência, educasse alguém, né? Ou como se ela dissesse alguma coisa mais sobre o filho do que sobre a mãe, que na verdade diz muito mais sobre os pais do que sobre os filhos, às vezes. A gente está cansado, os pais não têm mais paciência, a gente está esgotado porque combinar um trabalho com chegar em casa e fazer tudo é esgotante, e às vezes você não tem mais equilíbrio emocional e você recorre a bater, que é um caminho como se fosse imediato, do que em vez do diálogo. Enfim, vou passar para as duas meninas que levantaram. Qual foi a relação que quis fazer? Tanto as mulheres só conquistaram direitos no Brasil no século passado, por exemplo, eu falei do direito ao divórcio, década de 70, como as crianças no Brasil nunca tiveram direito a nada. Primeira vez que a criança foi entendida como um ser dotado de direito a algo, foi na Constituição de 1988, e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1989. Quer dizer, pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo. Né? Então, assim, falar sobre o direito da criança, do filho, é algo assim completamente novo. Vou passar Maria Eduarda e Maria Fernanda, né? Podem falar, gente. Desculpa ter... Esse caso também, professor, ressalta muito o fato do ouvir e conversar com a criança, né? Porque até o pai do Henry fala que o Henry já mostrou diversas formas para ele que estava acontecendo alguma coisa, né? Com ele, lá dentro da casa da mãe. E o pai não escutou, não deu a mínima, achou que era coisa de criança e acabou nessa tragédia. Sim. Maria Fernanda. Então, professor, eu toco no mesmo ponto que a Eduarda. Eu acho que o saber ouvir e o conversar, o diálogo em casa é algo muito importante. Principalmente desde criança, né? Porque é quando se começa a se realmente educar a criança. Então, acho que talvez ele podia ter evitado tudo isso através de acreditar na criança, né? Ou, sei lá, conversar e procurar saber detalhadamente sobre tudo o que acontecia. Porque teve relatos que a criança, quando chegava na rua de casa, que avistava o prédio onde morava, começava a fazer vômito, tinha náuseas e tudo. Tudo isso por medo. Medo de chegar em casa, apanhar, medo de chegar em casa, ser espancado. Sim. Fabiano, pode falar. Professor, essa mulher, a mãe dele, ela não pode ir a júri popular, não? Depende de como é que vai ser. Está iniciando o julgamento, né? Começou agora, ela está numa prisão preventiva, né? De 30 dias, depois vai entrar o processo, vai a acusação. Ela mudou de advogado agora, né? Ela deve agora ir para um caminho independente, né? A gente vai ver o que vai acontecer ainda sobre esse caso. Vai ter muita coisa. Ela ainda não está sendo acusada de homicídio? Ela é investigada. Ainda vai ter a acusação mesmo. Agora sim, ela está tendo a acusação de homicídio duplamente qualificado, com tortura, com tudo, mas ainda vai ser levado tudo para o julgamento. Ainda está em prisão preventiva. A prisão preventiva foi decretada para que não destruísse provas, não atrapalhasse a investigação, não manipulasse as testemunhas, etc. Mas olha só, gente. Hã? Ela merecia apanhar. Cara. Mas você só está falando dela, né? E o espancador? Não viu você falar, hein, Fabiano? Não, ele morre. Ele já tinha morrido nessa hora, já. Ele nada. Ele é um cara que está andando lá no pavilhão, lá junto com os milicianos. É filho de um coronel. Olha quanta coisa aí nessa história. Ele deveria receber a pena de morte. E ela também, porque com a pessoa, com o próprio agressor do filho, que mãe é essa? Ela é mãe de internet. Porque aí deixou o cara matar o filho, e a televisão chorar, falava que amava o filho, amava nada. Um debate, ó. Ainda tem essa questão do poder dele, né? Pelo fato dele ser um político, né? Porque até ressaltaram um fato lá no jornal, que estão pensando ainda se vão tirar ele do cargo ou não. Tipo, não tem que pensar, gente, tem que tirar ele. Ele matou uma criança. Ele ganhou a medalha, ele tem a medalha Tiradentes, que é a maior medalha no Estado, né? Honra ao mérito. Mas ele já perdeu a medalha e eu acho que ele também já perdeu o cargo. Estão colocando, se vão colocar, né? Mas se tivesse ficado em silêncio, se ele continuasse batendo em crianças, batendo em mulheres, ele continuaria recebendo, né? Mas, enfim, olha só, uma semelhança que tem entre os dois casos. A gente vai debater muito esses assuntos ainda. Uma semelhança é que a gente, tanto em caso de violência contra a mulher, a sociedade diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a mulher,
como em caso de violência contra a criança, a gente também fala que a família é que sabe, os pais é que sabem como educa. A gente não tem que se meter. Porque, na verdade, no próprio prédio, vamos tirar os personagens principais da história, a avó, a babá, etc. No prédio, as pessoas ouviam, né? Ouviam o barulho das agressões, as pessoas ouviam gritos, existiam, e as pessoas interviram. Elas interviram? Não interviram. Não. Então, na verdade, as pessoas também. O silêncio das pessoas também é corresponsável desse caso. Assim como a gente anda na rua e vê uma. Vou passar para a Beatriz. A gente vê na rua, às vezes, uma mãe dando um tapa na orelha do filho. Dificilmente vai ver alguém intervir. Dificilmente. As pessoas podem olhar, que isso, o que, mas elas acham, não posso intervir porque é direito da mãe. Inclusive, já vou passar para a Ana. Inclusive, tem uma lei chamada Lei do Menino Bernardo, que é uma lei que proíbe castigos físicos contra as crianças, etc. E grande parte da população manifestou sua opinião na época contrária a essa lei, que acho que ela é conhecida como a Lei da Palmada. Ué, mas agora não pode? O Estado não pode. Agora o Estado vai prender a... Deixa eu botar aqui, permitir alguém querendo entrar. Mas uma coisa é você bater, outra coisa é você espancar uma criança, entendeu? Tipo, até a morte, uma coisa assim. Mas, por exemplo, dar um tapa num bebê de 2 anos é uma coisa compreensível? Não, gente, isso é uma criança, bebê, né? Então, O que aconteceu o que com fazer. ele, O bebê não sabe o professor? que tá fazendo. Sim. Rapidinho, gente, calma aí que a Ana tinha levantado a mão. Eu não falei. Vai lá, Ana, pra gente respeitar aí. Professor, eu queria dizer que eu gostei muito da sua fala do patriarcado em relação à criança, porque a gente vê muito o patriarcado como o homem tem poder sobre a mulher e a gente esquece do filho. E eu acho muito interessante que a geração Z, né, que é a nossa geração de agora, dos adolescentes, dos jovens que vão fazer aí mais uma leva de futuro para o Brasil, muita gente já pensa, né, na criança como um ser humano, e eu acho isso muito interessante, porque antigamente, né, por conta do patriarcado, a gente via a criança como, é uma criança totalmente dependente da mãe. Então, a mãe faz o que quiser e a gente não pode se meter, sabe? Mas a gente tem que lembrar que a criança também é um ser humano. A gente está educando um ser humano para o mundo, né? E não como totalmente dependente só da mãe ou só da família, enfim. E por isso que começaram, né, a surgir essas leis que defendem muito a criança, o adolescente também, porque a gente via eles muito como dependente da família e não como um ser humano que tem opinião, que tem vontade, que tem dúvidas. E eu acho muito interessante isso, porque eu não tinha parado para pensar sobre o patriarcado em cima dos filhos. Perfeito. Vou passar para a Maria Fernanda, mas só para complementar o que a Ana colocou, hoje a gente tem uma leitura na lei, né, da criança como uma cidadã. Quer dizer que, por exemplo, existem direitos da criança desde que ela nasce. Na verdade, desde que ela está na barriga da mãe, né? A criança, é direito da criança ter um pré-natal. Não é só da mãe. Ter um acompanhamento, ter tratamento de saúde. Quando nasce, ter direito a uma certidão de nascimento gratuita. Você ter as primeiras vacinas públicas, gratuitas. São uma série de direitos que antes, por exemplo, quando a gente teve as primeiras leis que protegiam a criança em alguma coisa, como, por exemplo, as leis contra o trabalho infantil, você tinha o quê? O Código dos Menores, assim que era chamado. Código dos Menores. A criança era chamada de menor. Quando a gente fala, muitas vezes na favela, o cara fala assim, ô menor. Isso não é à toa, gente. Não é à toa que a polícia chama aquele menor que foi lá. Né? A gente não é à toa que as coisas acontecem. Vou passar para Maria Fernanda. Olha só, hoje o tema era nascimento da sociologia, a gente parou no debate. Vamos lá, Maria Fernanda, mas está ótimo. Então, professor, o que aconteceu com o Ney foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com a Isabelle Nardoni, acho que há uns 20 anos atrás. Porque se ela tivesse viva hoje, ela teria acho que de 20 a 21 anos.
E o que aconteceu com o Henry foi praticamente a mesma coisa. O que muda, no caso, é que a Isabela Nadoni foi morta pela madrasta e pelo pai. E no caso do Henry foi ao contrário. Então, imagina, isso foram crianças que a mídia ainda conseguiram levar para a mídia, que repercutiu os casos. Imagina quantas outras crianças isso já não pode ter acontecido, ninguém sabe. Sim. Estou recebendo aqui um monte de gente que vai participar. Robertinho do Gelo Silva. Conhecem? Já estou até perdido. Então, sim, tem essa semelhança, sim, que você colocou, Fernando. Perfeito. Marina, tu levantou a mão para falar, não? Não, porque você perguntou se conhecia o garoto e eu disse que não. Só Não isso. é porque aparece assim, às vezes, fora do domínio da secretaria, e eu não sei como é que aparece. Mas, gente, olha só, foi perfeito. Foi muito legal ouvir vocês se colocarem a opinião de vocês e fundamentada em pensamento e reflexões. E a ideia é justamente isso. Por quê? No Enem, a gente tem que fazer apresentar o tema que é cobrado de uma forma que tenha uma consistência, conteúdo. Então, por exemplo, o patriarcado, como a Ana Beatriz colocou, não é uma coisa que atinge só as mulheres, atinge aos homens e as crianças. Os homens porque dá o direito ao homem de ser violento. Muitas vezes o cara agride porque ele se acha realmente no direito, porque ele teve o direito. Os pais dele tiveram direito, os avós tiveram direito, gerações anteriores tiveram o direito de decidir sobre a vida de uma mulher. E assim como a violência se perpetua na família com o direito que os pais têm sobre os filhos. Né? E muitas vezes a mulher era aquela que praticava essa violência, mas permitida pelo pai. Porque ele era o patriarca, ele é o homem que senta na cabeceira. Né? Ele senta na cabeceira, ele que manda. Em última instância, ele que manda. A gente tem que simplesmente reconstruir os laços familiares a partir de outra forma, de outro modo, que não seja esse. Então, a resposta correta era isso. O patriarcado, ele é a origem da violência contra a mulher. Na verdade, ele continua. Não está mais no nosso Código Civil brasileiro, mas ele continua muito no pensamento, nas consciências, nas mentes, nos sentimentos de muitas pessoas. Né? Essa desigualdade que alguém colocou aqui entre homens e mulheres, ela nasce dessa estrutura patriarcal, esse domínio patriarcal, que ele precisa ser combatido. Isso não é uma questão de feminista. Ele fala, esse papo de feminista. Gente, Gilberto Freire, como eu falei, sociólogo, na década de 30, um cara com pensamentos em muitos aspectos conservadores, fala sobre o patriarcalismo no Brasil. Entendeu? Essa pessoa aí entrou, fez uma fala louca aí e saiu. Então, gente, então é esse caso. A Fabiana começou com perguntas para a gente meio que e acabou revisando um pouco. Então, o que a sociologia está fazendo? Ela está buscando, para a gente caminhar para o finalzinho da aula, ela está buscando falar sobre as coisas de uma forma científica. Assim como a biologia tem como objeto de estudo a vida, assim como a história tem como objeto de vida o ser humano ao longo do tempo, as sociedades ao longo do tempo, a geografia, o ser humano no espaço, no território, no lugar, a sociologia também tem um objeto específico. A sociedade, como a sociedade existe, como ela funciona, por que ela é assim. Né? Então, tem suas múltiplas esferas, criminal, saúde, educação, emprego, trabalho, educação dos filhos, geração de renda, emocional, em todos esses aspectos. Por que quando os seres humanos reunidos agem dessa forma? Por que a gente age assim? Por que a gente hoje está aqui numa aula online? São tudo perguntas que se coloca, que a sociologia coloca, né? Então, assim, a sociologia ela coloca e ela tenta responder cientificamente. E um dos motivos é porque ela é mais uma das ciências que nasce no século XIX. E no século XIX, é um século onde a gente está marcado por um acontecimento. Que um filósofo alemão chamado Nietzsche soltou uma frase em um dos seus livros, assim falava Zaratustra, onde ele dizia, Deus está morto. Muitas pessoas pegaram essa frase e interpretaram de uma outra forma.
Até no YouTube tem vídeos aí, Deus não está morto, etc., e citam ele, né? Infelizmente não vai dar tempo da gente falar sobre isso mais, a gente fala na próxima aula. Mas quando ele falou Deus está morto, ele não estava falando que os seres humanos chegaram e mataram Deus, assim, falar o quê? Que Deus não existe, nunca existiu. Ele está falando que na época moderna, no século XIX, na modernidade, a ciência e o discurso racional, o pensamento racional, lógico, ele alcançou tanta força que ele ocupou o lugar que antes a religião ocupava. Por exemplo, antigamente no mundo, não só no Brasil, no mundo todo, a educação, as escolas todas eram religiosas. Estado e religião está totalmente misturado. O ensino ele era religioso. As pessoas, o próprio conhecimento sobre o mundo, ele estava sob o controle de certa via religiosa. Por exemplo, Giordano Bruno, quando falou que o planeta Terra não era o centro do universo, por essa colocação, que a gente hoje parece tão banal, ele morreu queimado na fogueira. Galileu teve que falar que tudo que ele descobriu era mentira. Ele foi pressionado, né? Então, assim, a religião, ela é uma saber específica, assim como o senso comum. Mas ela é um saber que tem a sua especificidade, que ela trabalha a partir da fé. Tem coisas que não se comprovam. Por exemplo, alguém consegue comprovar aqui que Deus existe, gente? Comprovar, sim, mostrar. Comprovar fisicamente, materialmente que Deus existe? Não tem como provar. Ou você tem fé naquilo, ou você acredita nessa força superior, né, imaterial, que pode afetar a matéria, mas ou você não vai conseguir comprovar. Quem pode comprovar que o Espírito Santo realmente participa do nascimento de Jesus? Quem vai comprovar isso? Não tem como você comprovar. Fisicamente não tem como você comprovar. Não quer dizer que não tenha acontecido. Mas, cientificamente, não tem como comprovar. Mas você acredita se você tiver o quê? Fé. Fé. Há uma questão de religião. A ciência trabalha com a fé? Não. A ciência quer que você mostre. Ela funciona com a experiência. Ela trabalha a dúvida, não a partir da crença, mas a partir de tentar desvendar essa dúvida a partir de um caminho racional, né? E a sociologia nasce numa era onde isso foi levado ao extremo, que era a era do positivismo, né? Somente a ciência pode dizer a verdade. Somente a ciência diz a verdade sobre as coisas. Nenhum conhecimento fora a ciência é justo, legítimo, verdadeiro. Aí pronto. Ela, na verdade, ela caiu num caminho muito errado. Porque a ciência é uma outra forma de conhecimento. Ela não é o único. Não é o único válido. A ciência também nunca vai dizer a verdade total sobre as coisas. Você vê que a ciência ela se modifica o tempo inteiro. Aquilo que os cientistas diziam, às vezes, há 1 minuto atrás, não é o mesmo que eles dizem agora. Você vê, a gente está sempre tentando e mudando nossas vias. Isso aí, gente, a gente vai abordar melhor na semana que vem. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Não? Não. Tranquilo? Quando é a próxima aula? Não. Próxima aula, semana que vem. Podemos fazer assim hoje. Quem aí é da 1005? Eu. Todo mundo. Não, tem uma galera da 1006, tem 1006 e 1005 aqui, né? Sim, sim. Acho que ficou legal. Vocês preferem, a gente pode manter assim, esse horário, com as duas turmas juntos? Sim. Pode? Pode. Eu acho que a Pode gente ser. fica melhor, né? Tu vê, a gente teve 21 pessoas, 22 pessoas participando. Eu Só achei que era todo mundo da 1006, eu tô perdidinha. Tá nada, tu tá aqui é 1006 e 1005. Eu achei legal e é bom que a gente vai conhecendo. Então vamos fazer o seguinte, cada um coloca aí na resposta, coloca aí no chat de qual turma você é, que eu vou botar depois, vai ficar gravada, né? Tá gravada essa aula, e a gente coloca eu vou colocar na presença. Tá? Então, semana que vem, a gente continua, então, esse horário, então, pode estar fechado, 1h? Ou a gente pode fazer 11 horas? Pessoal da 1006. Vocês podem fazer. 1h é melhor, 11 horas eu ainda tô dormindo. É verdade, 1h, 1h30, esse horário. 1h é melhor. É melhor 1h? Sim. Então, beleza, então. Fica marcado.
Galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, tá? Por vocês terem se colocado. E é isso aí. Dúvida? Vamos perguntar. Vamos avançar juntos, tá? Acompanhem as OEs, né? Lá no Aplix. Na Aplix vai falar sobre isso. Eu peço, por favor, de dar uma lida lá. Vai falar sobre isso, o nascimento da sociologia. Vai falar sobre o que eu estou falando. Sobre o positivismo, o século XIX, o iluminismo, como a ciência vai se ganhando força, como é que a filosofia vai perdendo seu lugar também e vão se dividindo o conhecimento em áreas, tipo uma fábrica, uma indústria. Cada um faz uma função. Assim a gente tem, cada ciência estuda um objeto específico. Tá? Valeu, galera. Vou interromper aqui a gravação para a gente poder salvar e eu mando no grupo de vocês, tá? Um abraço, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, professor. Tamo junto. Copa do Neymar.